Namastê, capricornianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês um vídeo com a sua mandala astrológica para 2023. Como nós vamos fazer? Eu tenho aqui os arcanos maiores separados. Eu vou embaralhar, tirar um arcano regente para o seu ano e montar a mandala com 12 casas. Vou mostrar cada uma das cartas, etc. Ao final, porque eu não consegui entregar as mandalas em dezembro, como eu sempre faço, eu vou fazer uma leitura curtinha sobre janeiro, combinado? E em fevereiro a gente retoma a programação normal. Se você souber o seu signo ascendente, dê preferência a ele, tá? Se você tiver a hora certinha de nascimento, você pode calcular o seu mapa natal nesses sites gratuitos de astrologia. Você vai ter lá o seu ascendente e aí você assiste a leitura correspondente. Se por algum motivo você não tiver o horário certo, aí sim você assiste ao Sol. Quem for assistir ao ascendente, né, porque sabe, pode assistir ao signo solar como um complemento, tá? Então vamos nessa. Capricórnio, Sol e Ascendente 2023. Esse aqui é o arcano regente, vou deixar separado. Excepcionalmente não vamos ter leitura para os signos lunares nesse mês. Então, vamos lá. Já vou mostrar para vocês as cartas e as casas. Casa 1, a morte. Casa 2, o sol. Casa 3, força. A casa 4, imperatriz. Casa 5, amantes. Casa 6, eremita. Casa 7, diabo. Casa 8, hierofante. Casa 9, a sacerdotisa. Casa 10, a torre. Casa 11, a lua. E a casa 12, pendurada. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que 2023 para o capricorniano é um ano de muito crescimento espiritual, tá? Então, entendam o seguinte: se vocês olharem para os desafios como crescimento espiritual, vocês vão se dar melhor, vão por mim. Eu não tô querendo dizer que vai ser só pedreira não, tá? Eu só estou me adiantando. Entendam que é um ano de muito crescimento. E se você olhar todos os desafios com uma postura de vitimismo, a coisa vai ficar complicada. Procurem ver de uma maneira diferente, tá? Então, começando lá com morte na casa 1. Um arcano meio polêmico, né? Para ter aí na casa 1, vamos dizer assim. Mas acho ótimo, porque significa para mim um ano de muita transformação. A casa 1 é a casa do ascendente, ela leva toda a mandala, né? O ascendente é aquela energia com a qual chegamos na vida. E aqui no caso, a energia com a qual você chega no ano. Então você vem com uma disposição de sim viver um ano diferente. E ótimo que seja assim. Você vai precisar estar atento com relação ao seu autoconhecimento, a busca por transformação interna, a reforma íntima, porque eu detecto aqui, eu gosto de olhar a mandala inteira, né?
eu detecto em especial ali na casa 6 com o eremita uma certa tendência de rigidez no seu cotidiano. Como vocês são regidos por Saturno, tem uma tendênciazinha à rigidez que precisa frequentemente ser combatida, e é o caso aqui, tá? E aí, combatida como? Vocês vão perguntar. Com o que eu acabei de falar. Com o entendimento de que os desafios eles estão vindo para trazer crescimento e para trazer uma grande bênção, a oportunidade de você enxergar a realidade de um jeito diferente, pendurado lá na 12, tá? Então não fiquem com medo aqui da morte na casa 1, tampouco diabo aqui na 7, torre na 10, são cartas que provocam a gente. Então você vai ser convidado, inicialmente gentilmente, né, pela vida, para se transformar. Por que eu tô brincando inicialmente gentilmente? Porque se você resiste, tudo aquilo que a gente resiste persiste. Então, o que acontece quando a gente resiste muito às mudanças? A vida, ela dá um jeito todo especial de trazer uma situação que aí de fato vira você de cabeça para baixo, né? Então você tem como ir um pouquinho mais suave na nave, vamos dizer, né? Se você não resistir, se você cultivar a flexibilidade nas suas ações, nos seus comportamentos, né? Se você vir que você está engessado demais em alguma situação, em alguma circunstância, você já fica um pouquinho mais atento, tá? Eu vou voltar para a morte em outros momentos, porque a casa 1 é sempre muito importante. Eu quero falar da 2. A casa 2 com Sol, bom, uma carta excelente para ter aqui na casa 2. Vocês são, sim, muito ligados em dinheiro. A casa 2 ela não fala somente de dinheiro, ela fala dos nossos valores internos, e aí a partir disso a gente vai trazendo conceitos derivados, como as pessoas precisam ainda de dinheiro para viver nesse mundo. Eu falo muito sobre isso porque é um dos assuntos que as pessoas mais perguntam em consulta. O que eu entendo do Sol aqui? Primeira coisa, não vejo escassez para você. Você vai ter disponibilidade de dinheiro. Fique atento com relação a parcerias. Pode ser que você tenha oportunidade de parcerias nesse ano que venham a melhorar a sua vida financeira, tá? O dinheiro que está aqui na casa 2, vamos dizer assim, ele é aquele dinheiro que você espera. Ele é o dinheiro do salário, por exemplo. Você conta com ele, né? Ele vai estar disponível, você sabe que ele vai cair, né? Você sabe que ele vai estar na sua conta. E o Sol, ele tem uma conexão também com relacionamentos, por isso que eu falei de parcerias. E uma coisa, tudo aquilo que estiver de errado na sua vida financeira, vou pegar um exemplo. Aquilo que você está administrando mal, tudo vai estar às claras para você. Então você vai ter capacidade de trazer mais consciência para a sua vida financeira e fazer mudanças. Aí vocês vão perguntar assim, mas aí você está dizendo que eu vou ter mais consciência, não necessariamente mais dinheiro. Não. Eu acho sim que você vai fazer mais dinheiro. Agora, você precisa ser mais sábio com o que você faz com ele. E eu acredito que esse caminho vai ser, sim, o caminho que você vai seguir, porque eu fico sempre olhando, né, as conexões entre as casas, os pares, né, as casas opostas, enfim. Então, eu estou entendendo que você vai, sim, fazer mais dinheiro. Agora, o fazer mais dinheiro não deve ser a sua prioridade.
e sim o ter mais consciência. Porque se você tiver mais consciência, você vai fazer mais dinheiro. Se você ficar pensando só no dinheiro, você vai ficar preso em comportamentos meio que... Eu falei dos comportamentos engessados, né? Você vai ficar um pouco preso, assim, talvez em vícios de comportamento, tá? Então, eu acho que as portas, né, estão abertas, caminhos abertos. Dentro da sua vida financeira, você não vai ter qualquer questão muito séria, mas a consciência ela é necessária. Tudo que precisar vir à luz, você vai ver. Meus mentores estão pedindo para eu citar um outro exemplo, que pode parecer bobagem, mas não é. Você descobre que você poderia escolher uma outra cesta de tarifas bancárias que favoreceriam, de acordo com o seu uso, né, da conta bancária, e aí você economiza alguns reais por conta disso. E outras coisas do tipo, às vezes você descobre que no seu cartão de crédito está havendo um desconto de alguma coisa que você não usa, e aquilo dali é um dinheiro que vai embora sem você ter consciência que está indo embora, tá? Por isso a consciência é necessária. Você saber para onde que o seu dinheiro está indo, né? Você não é ficar numa mentalidade da economia, aquela mentalidade do 4 de ouros, né? Da pessoa que fica assim no dinheiro, né? O 4 de ouros é sempre representado assim. Não é nesse sentido, mas você consciente. Você consciente vai muito mais longe. Força na casa 3. Você... Aí eu tô olhando casa 3 e olhando outras casas ao mesmo tempo. Você não vai estar muito sociável em 2023. Eu noto isso numa série de outros signos. Em outras tantas mandalas eu falei a mesma coisa. Que tal signo não vai estar sociável. Alguns sim, mas uma quantidade razoável não. E vocês também não. Vocês vão estar bastante seletivos. Não é que vocês vão deixar de sair, ficar reclusos ou alguma coisa assim. Embora tenha uma tendênciazinha assim à reclusão. Não é para exagerar, mas vocês vão estar mais seletivos com relação às pessoas que vocês encontram, tá? Vocês vão dar preferência aos relacionamentos mais profundos, mas aí eu destaco uma outra coisa. Vocês vão dar preferência àqueles relacionamentos que afetam vocês, que mexem com o seu coração. A pessoa faz bater o seu coração mais forte, então é essa pessoa que você vai visitar, é para essa pessoa que você vai ligar, é essa pessoa que você vai querer ver, encontrar, tá? Amizades, relações amorosas, tá? Você vai querer aquelas pessoas que mexem com você. Você também vai estar bastante conectado aos familiares, tá? Seja a família de origem, seja a família que você escolheu ter. Você vai estar conectado, né? À família de sangue ou à família de coração. E tá bom pra você. Você não vai querer saber muito assim dos rumos da sociedade, vamos dizer. Por incrível que pareça, porque vocês são um signo ligado ao social. Mas vocês não vão estar muito nessa vibe em 23, não. Primeiro porque vocês vão achar que o mundo enlouqueceu. Na verdade, o mundo sim enlouqueceu, mas é somente um processo, né? Lembrando que estamos em franca transição planetária. Eu sempre gosto de lembrar isso aqui nos vídeos, né? Porque às vezes as pessoas esquecem
E aí ficam exigindo normalidade de um mundo que não vai ser normal durante um bom tempo. Enfim, é como se o capricorniano acordasse de manhã e aí abrisse a cortina, assim, olhasse pela janela e, nossa, o mundo enlouqueceu, acho melhor eu não ir ali fora. Algo do tipo, tá? Vocês vão restringir muito os próprios movimentos, pensando nesse aprofundamento das relações. E, inclusive, por que eu tô falando restringir os movimentos? Porque eu tô vendo os deslocamentos também restritos, tá? Quando eu falo isso, eu tenho falado isso em algumas mandalas, eu fico um pouquinho, temerosa com aquilo que a gente sabe que aconteceu em 2020. E aí, quando eu fui ler as mandalas em dezembro de 2019, eu falava algo muito parecido. E aí eu não sei dizer para vocês se é a mesma situação. Eu ainda vou falar sobre 2023 em termos astrológicos, o astrologuês da coisa mesmo. Eu ainda não parei para estudar profundamente, por exemplo, mapa de ano novo astrológico, coisas assim, entrada de Plutão em Aquário, tem que ver isso tudo. Mas uma coisa eu posso dizer, a gente vai ter um ano revolucionário. E é uma revolução interna, porque é uma revolução que vai acontecer no coração das pessoas. Na verdade, isso já está acontecendo. E aí eu acho que você vai perceber isso da sua maneira, porque é algo que já está acontecendo no seu coração, entende? As pessoas elas têm uma ideia muito preconcebida do que é revolução, mas na verdade os trabalhadores da luz vieram para cá justamente para fazer essa revolução do coração. É como eu vejo, tá? É como eu vejo. E aí, por isso, vocês vão estar mais conectados a essas pessoas que mexem com vocês. Posso dizer isso também porque vai ter bastante trabalho? Sim. Né? Vocês vão estar ocupados. Então, não tem, assim, tanto tempo de interação. Vocês vão dar preferência a viagens, por exemplo, curtas, viagens para locais de natureza e viagens que envolvam algum tipo de estudo, mas não necessariamente um estudo profissional, mas sim um estudo para desenvolvimento pessoal, autoconhecimento ou espiritualidade, é o que você vai querer fazer. Algum workshop, algum retiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Se retirar para um lugar para se encontrar dentro do seu coração, é o que você vai querer. Ou ir nas casas das pessoas, né? Ir para encontros, mas sem ser aquela coisa assim, mesa com 20, 30 pessoas. Não, você vai querer pequenos grupos, as pessoas que te afetam. Destaque para as mulheres. E aí, independente do seu sexo, você vai se relacionar mais com mulheres em 2023? Na verdade, as mulheres vão estar em alta esse ano. Estou vendo meu gato aqui atrás. As mulheres vão estar em alta nesse ano. Eu já falei sobre isso no vídeo que tem aqui das energias do ano, porque 23 é o ano do carro, mas a Imperatriz está presente, a Imperatriz é o 3, né? Então, tudo que envolver o universo feminino vai estar muito em voga. É um ano em que o divino feminino vai se fazer presente no planeta, tá? Então, vocês vão interagir mais com mulheres, e aqueles de vocês que trabalham com comércio e serviços, pensem a respeito disso. Pensem nas mulheres. O que dentro do seu métier você pode fazer pelas mulheres, tá? Porque, enfim, as mulheres são, vamos dizer aí, metade da população. Tô falando por alto.
metade da população mundial. Posso estar errada, pode ser mais, mas enfim, vocês entenderam. Metade da população mundial. E aí, como é que você pode atender melhor? Fora que as mulheres, elas são influenciadoras, né? Influenciadoras que eu digo também dentro das suas famílias, dentro dos seus grupos. Então, se você trabalha com trocas, né? Comércio, serviços, observa isso, tá? Observe as mulheres, atenda às necessidades delas. A Imperatriz, estava falando dela, na casa 4, o que diz pra mim que você vai estar bastante caseiro, bastante voltado para a família. Pelo que eu observo aqui das interações entre as casas, alguns de vocês vão se casar, tá? E aí estou dizendo isso independente de você ter uma pessoa hoje ou não, tá? Alguns de vocês vão casar. Se você não tem essa pessoa em vista, a oportunidade de encontro existe, tá? Como eu estou dizendo, mesmo você não estando lá muito sociável, você vai se ocupar das pessoas que você ama. Então você não vai estar isolado no mundo, né? Você pode conhecer pessoas através das redes sociais, através de aplicativos, através da apresentação de amigos, tá? E grupos pequenos de pessoas com os mesmos interesses. Pessoas que estejam unidas por aspectos emocionais, tá? Você pode se interessar por decoração, querer mudar alguma coisa na casa, fazer uma pequena obra ou até uma obra maior. Tome cuidado, no entanto, com relação a prazos, porque tem uma possibilidade de estourar prazo e estourar orçamento de obra, tá? Você vai dar preferência para aquilo que é belo, né? Não que você não vá ver o funcional também, mas você olhar para o belo vai te fazer muito bem. Vai fazer bem para o coração, vai fazer bem para a alma. Como eu já tinha dito antes, você vai estar sintonizado com a natureza. Então, se você puder ter um jardim, ou se você puder ter aqueles, quem não tem espaço, né, aqueles jardins suspensos, você vai se sintonizar com aquilo que é natural. É algo que eu tô falando também para muitos signos. Isso tem a ver com a energia da Imperatriz no ano, tá? Amantes na casa 5 apontam para mim essa possibilidade de encontro amoroso. E encontros em geral. Encontros também de amizade, né? Encontros significativos, você vai dar destaque a isso. Você vai estar mais reservado, mas você sim tem que olhar para as pessoas que você ama, tá? Em geral, você vai estar interessado num amor. Se essa pessoa ela já existe na sua vida, você vai querer aprofundar a conexão cada vez mais. É a tendência. Se você ainda não conhece, tem aqui uma questão de você se relacionar com uma pessoa mais velha. Não necessariamente essa pessoa precisa ser literalmente mais velha ou muito mais velha que você, mas tem uma coisa aqui conectada ao seu regente Saturno, tá? Saturno vai entrar em Peixes esse ano, ok? E aí pode ser que interfira com os mapas de alguns de vocês nesse sentido. A pessoa, ela pode não ser literalmente mais velha, mas ela pode ser uma pessoa, pode ser não, acho que você vai buscar por isso.
uma pessoa madura nos seus posicionamentos, uma pessoa que queira de fato uma relação séria. Mesmo que vocês tenham um outro modelo de relacionamento, mas você percebe que a pessoa tá ali do seu lado, sabe? Você percebe que a pessoa é parceira mesmo? É isso que você vai querer, né? É isso que você vai ter, certo? Observe, como eu já falei antes, as suas posturas rígidas. Se você puder, mantenha segredo com relação aos seus projetos de trabalho e também projetos de vida que você considere que outras pessoas possam achar ameaçador. Primeiro, porque tem muita gente invejosa no mundo, infelizmente. Segundo, porque você vai se sentir melhor mantendo o segredo, tá? Não é que você vai ficar mudo, você não vai falar com ninguém. Não é isso, não precisa exagerar. Mas você guardar certas coisas para você vai fazer muito bem. Exemplo, você já vem pensando em fazer uma transição de carreira, você vem pensando em estudar para concurso nas suas horas vagas, você vem pensando num livro que você queira escrever, você vem pensando num novo estudo que você pode desenvolver e que você acredita que possa contribuir muito com a sua vida e com as outras pessoas. Aí você guarda um pouquinho. Você fala só com quem realmente tem necessidade de saber, tá? Observe, porque, melhor dizendo, se observe, porque além dessa tendência à rigidez, existe uma tendência de você querer se apegar, manter uma determinada rotina. Só que aí, ao mesmo tempo, tem uma chamada muito forte para o desapego, para soltar aquilo que não serve mais, em termos imateriais, espirituais, né, de crescimento, desenvolvimento, mas a gente também pode levar isso ao pé da letra, tá? Acho que você se beneficiaria tirando aquilo que não serve da sua vida de uma maneira literal. Aquilo que não cabe mais, objetos quebrados, velhos, com defeito, esse tipo de coisa. Não ficar se prendendo numa fidelidade assim a objetos que já te serviram, mas que você hoje vê que eles já não fazem mais sentido. E o mesmo vale para posicionamentos, para situações, lugares, pessoas. Você vai fazer essa viagem interna e que é muito importante. Por que ela é importante? Porque se você não fizer, aí começa a história que eu falei da vida fazer por você. Toma cuidado com isso, porque se você resistir em manter aquilo que já não funciona mais por medo de mudanças, o que vai acabar acontecendo? As suas relações mais íntimas vão começar a espelhar aquilo que tem de mais sombrio em você. E isso pode ser perigoso porque pode gerar, por exemplo, até divórcio. Ou então, se a pessoa for alguém de uma sociedade, você querer desfazer a sociedade com a pessoa porque você não está dando conta da sombra dela, que na verdade é uma sombra sua. Todos os nossos parceiros ou parceiras, sejam eles amorosos, sejam de negócios, sejam as amizades profundas, todos eles são espelhos nossos. E aqui, como vocês têm ali os amantes na casa 5,
Para aqueles de vocês que, como eu, estão no caminho das chamas gêmeas, bota a chama gêmea aí nesse pacote também. A diferença é que a chama gêmea é o espelho perfeito, né? Mas todas as nossas conexões íntimas, elas são espelhos. Aquilo que a gente vê na pessoa, a gente tem. A gente acha que não tem, mas tem. Se for cavucar direitinho, tem. E aí evita brigar com as pessoas, evita se irritar com as pessoas. Você não precisa estar paz e amor o tempo inteiro. Você chega a falar, olha, eu não tô bem, não tô legal, vamos conversar outra hora? Eu tô precisando do meu canto, eu tô precisando ficar quieto, a gente se vê uma outra hora? Você não precisa ficar inventando história. Não com quem você é íntimo. E aí isso vai te libertar. Se você tiver esse autocuidado de se olhar com carinho e olhar o outro, você vai melhorar financeiramente, vai melhorar a vida sexual, vai melhorar em termos de rendimento no trabalho, vai melhorar tanta coisa se você fizer isso. Então vale a pena você se observar, vale a pena você não ficar engessado, tá? Você tem condição de aprofundar as suas relações de um jeito assim que você nem imaginou que fosse possível, e muito transformador. Então aproveita essa oportunidade, não joga essa oportunidade fora, tá? Eu tô falando da casa 7 diabo, mas eu tô falando do diabo conectado a várias outras casas aqui, certo? Você pode sim se casar, você pode mudar de status dentro de uma relação que você já tem, sem necessariamente ser casamento. Você pode colocar uma parceria de fato no papel, ao invés de ser só uma coisa de boca. Tem uma série de coisas legais aqui, mas você vai precisar estar disposto a olhar para as suas próprias sombras. E as sombras, muitas vezes, elas aparecem através das outras pessoas. Aquilo que a gente não gosta no outro e que supostamente seria um defeito ou seria um problema, tá? Olha para isso. Tem uma abertura aqui, inclusive, se você quiser fazer algum tipo de terapia, caminhos abertos para isso. Você tem abertura também para, até mesmo se você quiser se aprofundar, se você quiser fazer uma transição de carreira e você se tornar um profissional da fala, né? Um terapeuta, um psicólogo, um coach, um mentor, um mestre, professor, tá? Existe abertura para isso. Até se você não quiser que seja uma atividade full time, pode ser uma atividade extra que venha a trazer mais dinheiro, tá? Você pode, inclusive, também, se você desejar, buscar por um mentor financeiro, nem sei se é assim que fala, alguma coisa nesse sentido, tá? Alguém para te ensinar a investir, alguém para te ensinar a ver de uma outra forma, né? Tem aqui a questão também, voltando para o financeiro, você fazendo mais dinheiro por conta de um casamento ou por conta de uma sociedade, né? Aí entra uma outra pessoa, né? Você vai administrar um dinheiro conjunto com outra pessoa, certo? E aí tô falando do Hierofante na 8. A alta sacerdotisa na 9, ela confirma para mim essa questão que eu tô falando do silêncio, de você querer se manter mais sossegado e também de você precisar se abrir para o autoconhecimento profundo,
Na verdade, tem vários arcanos aqui que confirmam isso. A força, o papa, diabo, sacerdotisa, pendurado, eremita, enfim, lua, tem um monte aqui que, né, acabam me confirmando tudo isso. E de fato ela confirma também essa coisa de você não estar lá muito sociável. Mas isso não significa que você vai se transformar numa pessoa antipática, não é isso. Você só vai estar uma pessoa mais reservada. Na verdade, o capricorniano é uma pessoa reservada. Mas eu acho que você vai estar mais, tá? Torre na casa 10. Quem me acompanha há mais tempo deve lembrar daquela historinha que eu conto aqui, da cabra montanhesa, né? Que é o seu arquétipo. O capricorniano, ele tem uma montanha que ele quer subir. Ele pode ter mais de uma, mas vamos imaginar que seja só uma. O capricorniano, ele tem uma montanha que ele quer escalar. E essa montanha é algo fixo na mente. Sabe, ideia fixa? É essa montanha. O capricorniano, ele acorda, ele pensa nessa montanha. Ele vai dormir, ele sonha com essa montanha. E ele tá sempre abrindo a cortina, olhando a janela. Cadê a minha montanha? Que eu não vejo, né? Mas sempre naquela certeza de que essa montanha vai estar lá. E que ele vai escalar, ele vai conseguir chegar no topo. Essa mandala aqui, ela não é pra mim, porque eu sou lua em Capricórnio. Mas eu me identifico com essa questão que eu tô comentando aqui com vocês. E aí você tem a sua montanha, eu tenho a minha. Eu tenho a minha. Que num certo sentido é até literal. É montanha mesmo. E como é que o capricorniano faz para ele parar de ter que abrir a cortina, olhar a janela para vislumbrar se a montanha tá lá e ele de fato estar na montanha, né? 2023 vai te dar essa resposta. Se você não tem essa resposta ainda, você vai ter essa resposta nesse ano. Porque eu tô desconfiada que a resposta de que você precisa é uma resposta que você ainda não teve. Primeiro, porque você não pode ter. Segundo, não pode ter, que eu quero dizer assim, num sentido de permissão espiritual para ter, tá? Não é que você não possa ter, é permissão para ter sido num determinado momento. Isso não aconteceu ainda, então você não pode ter. E você precisa de uma nova visão de mundo para você saber como é que você vai chegar nessa montanha, tá? Vou pegar emprestado para mim, tá? Vocês deixam? Que eu tô precisando dessa bênção, desse conhecimento, né? Ter esse merecimento de ter esse conhecimento. Porque eu sei que o capricorniano tem. Quando o capricorniano ele tá dedicado aos seus sonhos, putz, cara, merece tudo de melhor. Eu desejo tudo de melhor, eu desejo que vocês alcancem essa torre. As pessoas, elas têm medo da torre, né? Mas a torre é um arcano maravilhoso, porque sacode todas as suas certezas. E aí eu tô entendendo que você ainda não chegou no alto da sua montanha porque você tá coberto de certezas. E são essas mesmas certezas que estão atrapalhando. Podem ser certezas simples, por exemplo, do tipo, eu sei como chegar lá. Para eu escalar aquela montanha, eu preciso de tais e tais e tais equipamentos, de X dinheiros, e aí eu vou me planejar assim, assado, e aí coisas acontecem na vida e o capricorniano não tá lá na montanha.
Ele pode ter a mochila, ele pode ter o sapato, ele pode ter equipamentos, ele pode já ter um monte de coisa, mas ele não tá lá onde ele quis chegar. Aí entra ano, sai ano, ele tá sempre naquela busca que parece que nunca vem. E eremita tá ali, né? O capricorniano tem essa coisa de, infelizmente, concretizar muitos sonhos depois da meia-idade, gente. Eu tenho que falar isso. Tá? Pra mim, pelo menos, tem sido isso. A meia-idade tem sido uma bênção, tem sido maravilhosa, porque, enfim, tô concretizando um monte de coisas que eu queria quando era guria e não podia. Não podia por quê? Não tem permissão, não tem know-how, você precisa de uma caminhada para trilhar, e a gente veio para levar essas bordoadas da vida, e é assim, né? O capricorniano, né? Todos os capricornianos com quem eu falo, né? Todo mundo que vem para consulta reclama muito disso, né? Mas tem um porquê, sabe? E aí eu tenho a impressão de que vocês vão descobrir esses porquês. Isso é uma benção sensacional, porque aí vocês vão ter condição de fato fazer alguma coisa. E alguma coisa frutífera, né? Não algum plano que parece ser bem traçado, mas que nunca te leva no lugar que você quer chegar. E outra coisa que eles estão pedindo para falar. Vocês são a pessoa dos planos, né? As pessoas dos planos. Todo signo de terra, né? Planos, tabelas, metas, objetivos e tudo mais. Maravilhoso. Só que assim, saibam desde já que algumas metas não vão se concretizar, não por causa de vocês, não porque vocês não tenham meios, porque vocês não tenham sabedoria, nada disso. Metas não vão se concretizar por causa do mundo, tá? Essa torre aqui também está, onde ela está representando o mundo, o externo. 23 não vai ser um ano fácil. Não com a entrada de Plutão em Aquário. E vocês devem se lembrar muito bem, aqueles que têm mais idade, né? O que aconteceu quando o Plutão entrou em Capricórnio, né? Em 2008. Aquela questão da bolha imobiliária americana. E desde então a economia mundial ela foi só ladeira abaixo, ela não se recuperou daquilo não. O que aparenta recuperação é só disfarce. E aí Plutão vai entrar em Aquário. E Aquário tem a ver com o povo, a humanidade, as pessoas. Então são as pessoas que vão ter que estar no centro. São as pessoas que vão tomar o poder. Enquanto Capricórnio está ligado a estruturas de poder, muitas vezes caducas, né? E aí Plutão veio, limpando tudo. Aquário está ligado à humanidade. Então a humanidade ela vai ter que estar no centro. E aí é isso que vocês vão ver em 23. E aí talvez seja por conta disso que algumas metas suas não se realizem. Talvez até por isso vocês vão preferir uma vida mais íntima, tá? Talvez essa seja uma escolha até mesmo de autopreservação e também para honrar essa proposta aqui muito espiritual de transformar a vida, de ver as coisas de uma outra maneira, de ganhar mais sabedoria. E aí reunir tudo isso para dar mais alguns passos na direção da sua montanha. Vocês vão precisar de uma fortaleza emocional.
Tô olhando para a torre e tô olhando também para a lua na casa 11, tá? E aí, evidentemente, essa fortaleza emocional ela vai estar nas relações íntimas, mas também dentro de vocês. Um favorecimento muito grande para qualquer caminho de autoconhecimento que vocês queiram buscar, seja uma coisa mais clássica ou mais diferentona. Aí vai depender do mapa pessoal de cada um, né? O que você poderia escolher, mas entendam, é um ano de trabalho, de realização pessoal e de realização espiritual. E certamente você vai estar mais perto da sua montanha, com a realização, a consciência de que não aconteceu ainda porque você estava vendo de um jeito torto. Você tem que ver de um outro jeito. Eu não sei explicar de outra forma, gente. Eles estão pedindo para eu explicar assim. Primeiro, porque eu mesma não posso saber, porque também tem a ver comigo. E segundo, porque se eu desse de graça aqui para vocês agora, eu estaria privando vocês do seu processo. Não dá, né? Tem coisas sobre o futuro que a gente não pode ver. Não é porque sejam ruins. Elas podem ser boas ou podem ser neutras. É porque a pessoa tem que chegar lá. A pessoa tem que dar os passos dela. As portas estão abertas, mas aí é a pessoa que tem que entrar, né? É a pessoa que tem que passar. Show! Então vamos lá. Esse aqui é o seu regente. Vamos ver quem é. Estrela. Estrela tem saído para uma galera também. Muito legal. E a estrela tem a ver com aquário. Muito bacana, né? A estrela para vocês é o seguinte. Tem a ver com esses seus grandes projetos. Eles vão ser seus, né? Eles estão predestinados. Mas vocês vão ganhar a compreensão de que eles não são seus agora, ou pelo menos não são em parte, porque a hora não era chegada. Mas a hora está chegando. A hora está chegando. E o capricorniano tem, né, essa coisa aí de uma profunda lição de paciência, de tempo, das coisas construídas e tudo mais. Tem aqui também uma proposta de desconstrução, porque tem coisas aí que não estão funcionando, que vão ter que funcionar de outra forma, enfim, né? Beleza, então tá. Então vamos falar de janeiro. Vou falar rapidinho de janeiro. Como é que eu vou fazer? Tô desfazendo aqui a sua mandala. Aí eu vou juntar com os demais arcanos maiores. Eu vou selecionar, né, sortear um. E vamos pegar aqui menores também, tá? Uma carta dos maiores e uma carta dos menores. Sacerdotisa. Estava na sua casa 9, que é a casa de Sagitário. As de hoje. Já começa janeiro com aquela questão de guardar segredo com relação a projetos. Coisas que você está começando agora, mesmo que sejam pequenos pontapés iniciais, boca fechada. E toda vez que você tiver
alguma dificuldade com relação a ter fé nesse novo projeto, a perseguir alguma coisa, toda vez que você ficar insatisfeito também com relação às finanças, aonde você acha que você deveria estar e tudo mais, se volta para dentro de si, se volta para a sua fé. Mesmo que você não tenha uma religião, você tem fé em si mesmo. Então recobre essa fé, assim como recobre a fé no divino. Você pode pedir para o divino, mas não aquela coisa, meu Deus, eu quero dinheiro. Esquece isso. Se volta para dentro, se volta para a sua reconexão, porque aí quando você faz isso, você vai enxergar realidades que você não estava enxergando antes. Acredito, inclusive, que você já possa receber insight. Então, fica atento à intuição, fica atento a sonhos, porque você vai receber mensagens e informações que giram em torno da vida financeira e do trabalho, tá? E aqui tem um aceno para aqueles de vocês que querem uma transição de carreira e que estão pensando em alguma coisa terapêutica ou dentro das ciências ocultas ou mesmo dentro do magistério, aquela coisa que eu falei da fala, você trabalhar com a fala. Tem um aceno aqui para aqueles que estão querendo dar esse pontapé inicial ou então fortalecer, né, alguma coisa já nesse caminho, porque pode ser uma coisa extra por enquanto, mas aí você quer que seja em tempo integral, enfim, já tem aqui uma abertura para isso, certo? Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.